Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais 1/4 de hora de devocional, 1/4 de hora de oração. 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graças. E se você perdeu alguma das nossas devocionais, entre nos canais, nas redes sociais e encontre a gente, assista, comente, compartilhe. Nós estamos aí no Facebook, na fanpage Rede Global de Intercessores e também no youtube.com/torreforte. Clica lá em vídeos e você encontra todos ali. Mas agora também no meu blog, mentoreadospara-mentorear.com, sem BR, ali você vai encontrar todos os vídeos de mensagem, todos os boletins devocionais e inclusive essas nossas gravações. Ajude-nos a divulgar e entre você também nesse exército de oração, nesse exército de intercessão. Crie esse hábito, crie essa disciplina, porque a oração ela é uma grande arma de guerra. É isso aí, ela é o caminho para o trono da graça. A oração, ela dá preeminência ao elemento da devoção. É a comunhão e comunicação com Deus, é desfrutar de Deus. A oração, ela é o acesso a Deus. Súplica é uma forma mais restrita e mais intensa de oração, acompanhada por um senso de necessidade pessoal, limitada à busca urgente de provisão para as necessidades prementes. Súplica é a própria alma da oração na forma de rogo por alguma coisa muito necessária, a necessidade intensamente sentida. Intercessão é alargar da oração. É sair de si mesmo em largura e profundidade em favor a outros. É interpelar a causa de outrem. A oração, ela sempre, em todo lugar, ela é uma atitude imediata e confiante. E um pedido a Deus, o Pai. A oração universal perfeita, que é o modelo de toda a oração que Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, verso 9, Pai nosso que estais nos céus. Importante entendermos que no túmulo de Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse, Pai, olha só, João capítulo 11, versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou por ter me ouvido. Na oração sacerdotal, Jesus também ergueu os olhos aos céus e disse, Pai, João capítulo 17, versículo 1, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A sua oração pessoal, familiar e paternal, ela é forte, ela é instrumental, tocante e com lágrimas. Olha só o que o escritor de Hebreus vai nos dizer no capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus orando ao Pai, Jesus clamando ao Pai. O apóstolo Tiago também, no capítulo 1, versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Pedir a Deus e receber do Senhor, o pedido direto a Deus, a conexão imediata com Deus, isso é oração. Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ainda voltando para Filipenses capítulo 4, versículo 6, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Temos que estar continuamente orando.
Deus quer que nós oremos. Jesus contou uma parábola que nos mostra o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmurecer. Lucas capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Paulo, instruindo a Timóteo sobre o que fazer ministerialmente, ele dá uma recomendação que serve também para nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Relacionado a essas palavras, Paulo declara que a vontade de Deus e a redenção e a mediação de Jesus Cristo para com a salvação de todos os homens estão vitalmente relacionadas à questão da oração. Nisso, a sua autoridade apostólica e solicitude de alma conspira com a vontade de Deus e a intercessão de Cristo para que os homens orem em todo o tempo. Ainda no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Todo o Novo Testamento nos desafia a orar, pois a vontade de Deus é que possamos estar continuamente em oração. Olha só, Romanos 12, 12, perseverem em oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Colossenses 4,2, dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. 1 Pedro 4,7, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Mateus 26,41, o chamado de Cristo era: vigiem e orem. A oração ela é eficiente, ela coopera com e ela complementa a vontade de Deus, pois quando oramos, descobrimos qual é a vontade dele para agirmos segundo a sua vontade. A menor das orações expande-se pela vontade de Deus até que toque todas as palavras, preserve todos os interesses e intensifique a maior riqueza do homem e maior bem de Deus. Deus está tão interessado que os homens orem que ele prometeu responder à oração daquele que o busca. A oração, como ensinada por Jesus em suas características essenciais, ela atinge todos os relacionamentos da vida. O altar era símbolo e o lugar de oração. Não orar é ilegalidade, é discordância, é anarquia. No governo moral de Deus, a oração é tão forte e tão firme, convicta, de longo alcance, como é a lei da gravidade no mundo material. Ela é tão necessária quanto a gravidade para segurar as coisas em suas esferas próprias e na vida. O espaço ocupado pela oração no Sermão do Monte evidencia a importância que ela tinha para Cristo e a relevância que possuía em seu sistema. A oração era um dos princípios fundamentais da piedade em cada dispensação e para cada filho de Deus. Não fazia parte das tarefas de Cristo criar novos deveres, mas sim recuperar, remodelar, espiritualizar e enfatizar aqueles deveres que são primordiais e originais. Em Moisés, as grandes características da oração são proeminentes. Ele nunca esmurra o ar e nem luta uma batalha fingida. A mais séria e enérgica tarefa de sua vida era a oração. Ele se dedicava a ela com o mais intenso fervor da alma. Mesmo sendo íntimo de Deus, a sua intimidade não diminuiu a necessidade da oração. Tal intimidade apenas trouxe mais clareza quanto à natureza e à necessidade da oração e levou-o a enxergar o maior dever de orar e descobrir os maiores resultados da oração. Ao relembrar uma das crises pelas quais Israel passara, quando a própria existência da nação estava ameaçada, Moisés escreveu em Deuteronômio 9:25: fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites. Oração maravilhosa e resultados surpreendentes. Moisés sabia orar maravilhosamente, por isso que Deus concedia resultados maravilhosos.
Toda a intensidade da declaração bíblica serve para aumentar a nossa fé na doutrina de que a oração move Deus e assegura o favor de Deus. Todo o cânon bíblico do ensino da palavra serve para ilustrar a grande verdade de que Deus ouve e responde à oração. Um dos maiores propósitos de Deus em seu livro é marcar em nós de forma permanente a grande importância, o valor inestimável e a necessidade absoluta de pedir a Deus aquilo que necessitamos para o tempo presente e para a eternidade. Ele nos conclama, insiste, adverte por todos os meios. Ele nos aponta seu próprio Filho, entregue para o nosso bem, como promessa de que a nossa oração será respondida, ensinando-nos que Deus é o nosso Pai, capaz de fazer tudo por nós e nos dar todas as coisas, muito mais do que os pais terrenos podem ou estão dispostos a dar aos seus filhos. A nossa grande tarefa é a oração. E nunca a executaremos bem se não nos apegarmos a Deus, se não exercitarmos. Sem nos apegarmos a ela com todas as nossas forças, nós devemos, por todos os meios que encontrarmos, conectarmos-nos à oração. Olha só, o profeta Isaías, no capítulo 56, verso 7, ele nos diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A oração é um privilégio sagrado e magnífico. A oração é um dever, é uma obrigação comprometedora e imperativa que nos prende a ela. Mas a oração é mais do que um privilégio, é mais do que um dever. A oração é um meio, um instrumento, ela é uma condição. Não orar é perder muito mais do que falhar no exercício e o prazer de um privilégio doce ou elevado. Não orar é falhar em questão mais importante até mesmo que a violação de uma obrigação. A oração é um requisito para alcançar o auxílio de Deus. E esse auxílio é tão multifacetado e ilimitado como a capacidade de Deus. É tão variado e inexaurível como são as necessidades do homem. A oração é a avenida principal pela qual Deus supre os desejos do homem. Ela é o canal pelo qual todo o bem flui de Deus para o homem e todo o bem dos homens para os homens. A razão do homem é enobrecida ao ser empregada na oração. A oração faz a razão do homem brilhar. A inteligência da ordem mais elevada aprova a oração. O homem mais sábio é o que ora mais e melhor. A oração é a escola da sabedoria, bem como a escola da piedade. Por isso, viva em oração. Orai sem cessar, orai continuamente, orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Persevere em oração, ore continuamente, dedique-se em oração, esteja alerta, seja agradecido a Deus em oração, seja criterioso e também dedique-se à prática da oração, porque o chamado de Jesus para nós hoje é: vigiem e orem sem cessar. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos, ó Pai, a cada dia a colocarmos em prática essa vida de oração. Espírito Santo de Deus, ajuda nas nossas fraquezas, que possamos estar continuamente orando aquilo que o Senhor nos direciona, aquilo que o Senhor nos impulsiona. Capacita-nos a estarmos nessa vida de oração, nessa prática de oração, a cada dia nos aproximando de Deus. Pai, revela a Tua glória, a Tua direção, a Tua sabedoria. Dá-nos entendimento, dá-nos força, dá-nos estratégia e dá-nos a cada dia discernimento, ó Pai, que possamos cumprir com a nossa obrigação, com o nosso dever e possamos, ó Pai, ser achados em oração incessante diante da Tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
Aproveite agora os próximos 15 minutos e entre em oração, clamor e intercessão. Clame pela tua vida, clame pelos seus pedidos de oração, clame pelo próximo, clame pelo tempo que nós estamos vivendo, orando em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. Que Deus te abençoe poderosamente. E se essa palavra tem falado com você, compartilha ela com mais alguém. Coloca aqui seus pedidos de oração e também os seus testemunhos. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Culto, 1/4 de hora.